Alunos apáticos, desinteressados, que parece que nada do que a gente faz funciona. Turmas indisciplinadas que não param um minuto, que acabam com a nossa voz. Eu sei que essa é a realidade de muitos professores, seja na rede pública ou até mesmo na privada. É verdade. Eu sei que isso acaba tendo consequências na nossa vida. A gente fica desanimado, cansado, triste e muitas vezes sem esperança na nossa profissão. Foi isso que aconteceu comigo em 2013. Eu vivi uma das situações mais impactantes da minha vida. Eu fui ameaçada na escola pública que eu trabalhava. Eu falo pouco sobre isso, mas eu acho importante contar essa história. Eu saí da sala de aula e fui parar numa perícia médica. Fiquei de licença de uma escola pública que eu já trabalhava há alguns anos e nesse período eu pensei se eu deveria investir em qualquer outra coisa ou voltar para a educação. Eu resolvi tirar aquele tempo para estudar e entender melhor as coisas. Foi aí que eu mergulhei na neurociência, entender como que o cérebro aprende, aí que eu conheci as competências socioemocionais e abracei de vez as metodologias ativas. Eu entendi que também existem múltiplas formas de ensinar. Quando depois de 6 meses imersa em conflitos pessoais e estudando, eu volto para a sala de aula, eu volto diferente de quando eu saí. Eu já era antes uma professora que tentava coisas diferentes, mas muitas vezes não dava certo, algumas coisas funcionavam, outras não. E o fato de eu não levar em consideração minhas limitações, onde eu só focava em aula expositiva, e com isso eu ficava exposta na sala de aula, eu me coloquei nessa situação, que não é culpa minha, nem de nenhum professor que sofre, mas que depois eu aprendi que com estratégias certas, eu não precisaria ter passado pelo que eu passei. Então, essa situação que me deixou muito fragilizada também foi a guinada de virada na minha vida. Em 2013, eu volto para a sala de aula carregando um arcabouço de metodologias ativas e uma noção que fazia com que eu entendesse como que o cérebro daquele jovem aprende e como que eu conseguia criar formas de me conectar com eles. De 2013 para cá, eu nunca mais tive nenhum problema parecido com o que eu sofri. Na verdade, a minha sala de aula se tornou um ambiente muito feliz para os meus alunos e para mim. E olha que eu continuo trabalhando em realidades até mais difíceis do que eu já trabalhava antes de 2013. Fui impactada pela pandemia, assim como muitos de vocês. Eu já estava feliz em sala de aula e agora eu tinha que me reconhecer como uma professora que trabalhava remotamente. Desenvolvi formas de transformar aquilo tudo que eu já fazia de metodologias ativas em tecnologia digital e comecei a mostrar para professores. Com isso eu criei o meu canal no YouTube que fez muito sucesso e ajudou muita gente. Criei os meus primeiros cursos para professores. Quando eu volto para a sala de aula presencial, eu começo a utilizar ferramentas que facilitam a minha vida, que fazem com que o meu trabalho fique mais fácil, mais rápido. Eu começo a utilizar metodologias ativas junto com tecnologia. E continuo ensinando isso através do canal do YouTube, através do Instagram ou com cursos para professores. Lancei diversos cursos até inaugurar o Professor Magnético. Um curso onde eu conto todos os meus segredos. Segredos de metodologia e segredos de ferramentas, que faz com que a minha vida em sala de aula fique mais confortável, e não só a minha, mas como de vários professores que já passaram por esse curso. Eu tenho muitos anos já de sala de aula, né? Mas acontece que eles não querem mais a forma que eu aprendi na faculdade, entendeu? Eu só sabia escrever no quadro. Eles não gostavam das minhas aulas. Aí achei umas coisas que você postava grátis. Eu disse, eu vou fazer como professor Raiz. Peguei e fiz um jogo bem grande. Menino, isso foi uma festa. Aí eu notei o comportamento deles comigo, aqueles meninos mais difíceis, sabe? Aí eu só via os meninos, prof, Jerusinha, eu te amo, não sei o quê. Aí eu disse, pô, eu nunca escutei isso. Os alunos cortavam um caminho quando me via, era a megera da escola. Eu dou aula na rede pública já há 18 anos. Em 5 anos, 6 mais ou menos, eu comecei a desistir da educação, desisti de ser professora, porque a educação para mim estava me desestimulando. E aí comecei a fazer os cursos da Priscila. Eu comecei a entender que os alunos realmente mudaram, porque a vida está mudando, as coisas estão diferentes, a tecnologia, tudo muito diferente. E eu não mudei.
eu estava do mesmo jeito, 18 anos, curso maravilhoso, e aí eu comecei a aplicar na sala de aula e eu me reinventei, eu me redescobri como professora, eu voltei a sentir aquele amor, aquela vontade de dar aula, eu percebi que o problema não eram os meus alunos, eu percebi o interesse deles, mudou a minha vida, eu simplesmente queria sair da educação, não quero mais sair da educação. Eu acho que assim, a gente tem que se abrir para o novo, né? A gente tem que não só, o aluno, não, e a gente não tem uma coisa diferente para fazer, a gente não pode fazer uma diferença. E eu vou falar para vocês que a minha sala de aula hoje é outra, e eu tenho muito, muito mesmo a agradecer a Priscila por tudo isso. Eu já tenho mais de 8.000 alunos espalhados em diversos cursos que eu ministrei de 2021 para cá. E também mais de 20.000 professores que já experimentaram algum kit de atividades com a minha metodologia. Você já deve ter me visto em algum comercial, em algum anúncio, ou alguém me indicou. Mas o que muita gente não sabe, que o reconhecimento que me levou para televisão... Priscila Mello, ela que é professora também, ela que ensina os professores a terem um melhor approach para o seu... E também a ser convidada para palestrar em semanas de educação em vários cantos do Brasil e até fora daqui, não é a coisa mais importante para mim. Para mim, o mais importante é que você saiba que eu sempre fui e continuo sendo uma professora de chão de escola. Então vamos lá. O bingo funciona assim. Dessa minha bolsinha. As metodologias que eu ensino no curso Professor Magnético, que é o meu maior curso, em outros cursos também que eu aplico, são metodologias que eu coloco em prática há alguns anos e que eu vejo funcionar e que eu tenho um retorno positivo dos meus alunos desde então, como vocês podem ver nos depoimentos a seguir. Bom, as aulas com a professora Priscila eram totalmente diferentes das demais. Era a explicação dela, a forma que fazia a gente aprender o conteúdo, sabe? Era incrível mesmo. Era a primeira vez que eu via os alunos nem se mexer na hora que tocava o sinal, para poder, tanto pro recreio, tanto para ir embora. Ninguém se mexia, todo mundo só ia embora quando ela terminava de explicar, sabe? Era muito incrível. Beijo, professora. Obrigada, adorei essa experiência, viu? Pode passar mais trabalho assim, que eu gostei, viu? Ó, brincou mesmo com a nossa criatividade. Foi trabalhoso, mas valeu a pena ver o resultado. Obrigada, viu? Adorei. Oi, eu sou a Doris. Eu fui aluna da Priscila, a nossa querida Prigel, em 2020, 2021 e 2022. E ano passado eu fiz o Enem. Eu fui aprovada para engenharia mecânica na UF. Sou muito grata à Priscila pelos métodos dela, que me ensinaram de fato as coisas, né? Em vez de eu decorar, em vez de eu gravar na cabeça. Não, eu realmente pude aprender com as formas dela de ensinar, por exemplo, jogos. E as formas lúdicas, tipo, uma coisa que foge do copiado, do quadro. Eu sou muito grata. Não só os alunos que passaram pela minha vida, mas os vários professores que mudaram sua própria realidade. Professores de diversas áreas e níveis de ensino. No curso Professor Magnético, por exemplo, tem professor de educação infantil, tem professor de educação básica, nível fundamental, nível médio, de todas as áreas. Tem até do nível superior. Porque são metodologias que influenciam a aprendizagem, que torna a vida do professor mais confortável e que faz com que os alunos aprendam. Tem gente que pensa assim, mas eu aplicar metodologias ativas, os meus alunos, como vão ser avaliados quando vierem as provas oficiais? Vão ser melhor avaliados. Pode ter certeza. Vários professores já ganharam prêmios e escolas se destacaram nas provas oficiais depois que os professores começaram a adotar essa metodologia. Aqui na Escola Estadual Dr. Manuel Luiz, um projeto de matemática, conhecimento e tecnologia. Esse projeto tem chamado bastante atenção. Eles aprendem a matemática de um modo mais lúdico. Então, a gente teve até 80% de acertos nas provas, né? Aumentou a participação dos alunos. A professora está mais feliz em dar aula. Aqui, o conteúdo é diversificado e é trabalhado por meio de vários métodos. Quem também aprovou o novo método foi a Ariane. Aos 11 anos, ela descobriu que a matemática pode ser divertida e prazerosa. Antes eu não gostava de matemática, eu demorava um pouco para aprender, mas agora até que eu estou me esforçando mais e aprendendo um pouco mais. Na pandemia, eu me desesperei
e percebi que era hora de inovar, né, de me capacitar. E aí, quando eu procurava jogos, principalmente para ajudar o meu filho, porque eu era mãe de uma criança que estava ainda na fase de alfabetização e eu era professora, então eu precisava encontrar ferramentas para construir metodologias que pudessem prender a atenção dos meus alunos. Eu conheci então o canal dessa profissional maravilhosa, que é a Prigel, Priscila Mello, e aí eu acabei entrando para o curso dela, Professor Magnético 2. Os videozinhos dela eram bem atrativos, de 5 minutos, então eu só procurava os vídeos dela, porque rapidamente ela ensinava uma metodologia nova, eu já conseguia montar as minhas ferramentas com o que eu aprendia com ela rapidamente, e aí eu levava tanto para as aulas do meu filho, quanto para as minhas aulas no ensino superior. Quando você está preparado e vai para a sala de aula com algo diferente, é muito maravilhoso, porque prende a atenção dos alunos, a gente se sente muito bem e os alunos também. A minha felicidade é saber que outros professores estão mais confortáveis na sala de aula, mais felizes, mais realizados. Não só porque as turmas estão se comportando melhor, não só porque a relação com o aluno está melhor, mas porque muitos também puderam vislumbrar outras possibilidades na educação. Que se é teu interesse, por exemplo, fazer uma renda extra ou até transformar na renda principal com produção de material didático, o curso também te dá essa possibilidade. Você sabe que tudo que eu tenho hoje, e não é demagogia, veio de você. Obrigada, Luana. Que diferença fez na sua vida profissional, assim? Pri, na verdade, eu não sabia nada de tecnologia mesmo. Eu entrei na internet, em 20 minutos a gente já estava conversando, em 40 minutos depois eu já estava no seu curso. E eu comecei a ver que as coisas digitais não eram um bicho de 7 cabeças que eu conseguia fazer. E eu comecei a fazer tanto aquilo que no final eu já estava sendo convidada por universidades, por cidades de fora, e começou assim, cair na minha cabeça de um jeito, gente, como que eu cheguei nisso? Aí eu vou no ponto, Priscila. E hoje eu faço as minhas formações. Eu tô com formação fechada até no final do ano agora. E os meus alunos começaram a ficar tão doidos, e eles começaram a fazer propaganda das minhas coisas. Onde muitos professores perguntaram, que eu falei que era possível sim ganhar uma grana extra depois dos cursos. E aí, um monte de ganho mais que professora hoje, viu? Hã? Tô ganhando mais como professora. Isso, e eu falo renda extra, mas isso que a Luana acabou de falar, eu já escutei várias. A minha missão é que os professores sejam tão felizes na sala de aula quanto eu sou. É que outras histórias como essa se repliquem e o professor tenha a realização de saber que seu aluno está aprendendo, que acaba ganhando destaque até fora da escola. Tem vários professores magnéticos que se tornaram formadores. Tem vários professores magnéticos que se inspiraram e que hoje são produtores de recursos. O curso Professor Magnético ganhou tanto destaque que em 2024 eu fui convidada pela Unifatec e o meu curso passou a ser reconhecido pelo MEC. É um curso de extensão universitária de metodologias ativas e aplicação imediata. É um curso prático. Você aprende e já coloca em prática. Como mãe, professora, educadora, eu não tenho tempo para perder, eu sei que você também não tem. O curso é todo gravado com aulas rápidas, práticas e objetivas. Todo o curso é baseado na metodologia Prigel, que eu desenvolvi, e que eu separo ele em 5 módulos. A primeira parte é que eu chamei de criar conexões impactantes. Nela, eu vou te ensinar técnicas de oratória, gatilhos mentais para gerar atenção, identificação, contato com o aluno. Vou te mostrar também como dinamizar as suas aulas com contação de história. Você vai trabalhar bem os seus conteúdos e o aluno vai ficar interessado. Tem várias técnicas para isso. Eu mostro também como trabalhar com dinâmicas e grupo para desenvolver as competências socioemocionais. A neurociência já mostra que um aluno mais feliz, um aluno que se identifica com o professor, consegue aprender mais, tem mais boa vontade e a sua vida fica mais confortável. Passando por esse módulo, a gente vai para o módulo Magnetizando com Jogos. É a metodologia ativa que eu mais gosto. Não é a única que eu uso, mas é a que eu mais gosto. Eu vou te mostrar a diferença entre gamificação e aprendizagem baseada em jogos e como utilizar as duas. Vou te mostrar maneiras simples de levar jogos para a sala de aula, mesmo que você só tenha uma folha de ofício. Vou te mostrar
mostrar como criar jogos digitais, mas eu não tenho tecnologia na minha escola. Vou te ensinar a criar jogos imprimíveis em minutos. Você vai ver que nunca foi tão fácil desenvolver o seu próprio material didático. Vou te mostrar algumas técnicas para você utilizar jogos digitais, mesmo quando não tem internet na escola. Vou te mostrar a criar jogos digitais para colocar em QR Code para os seus alunos fazerem atividades em casa. No terceiro passo do curso, a gente vai falar sobre invencível tecnologia, não tem para onde correr. A inteligência artificial está aí. Os alunos já conseguem fazer aquele trabalho que você passou para casa assim, ó, sem o mínimo esforço. A alfabetização tecnológica é fundamental, ética, trabalhar com eles em sala de aula também. E o mais importante é você saber sobre essas ferramentas, para não ser passado para trás, né? Você saber essas ferramentas até para te ajudar a planejar as suas aulas. Trabalhar com realidade aumentada na sala de aula, usando apenas o seu smartphone, não precisa do celular dos alunos. Eu vou ensinar técnicas como a rotação por estações, que é colocar os alunos em grupo. Existe uma forma de fazer isso para que a sala não vire um caos. Eu vou te mostrar os detalhes e o pulo do gato para você fazer isso funcionar na sua sala de aula. E como utilizar a tecnologia também. O terceiro passo é te mostrar como planejar a sua aula assim, levando em consideração o ensino híbrido e as metodologias ativas. Terão professores convidados nesse curso. O curso ainda tem um módulo extra, que é o Google Forms, do básico ao gamificado. Vou te ensinar como usar essa ferramenta de uma forma que você nunca viu antes. O curso pode ser feito no seu tempo, ele é 100% online, então você vai poder rever as aulas quantas vezes você precisar. E esse curso tem garantia de 15 dias. Caso você se matricule, assista a primeira aula e veja, isso não é para mim, que eu duvido, você pode pedir seu dinheiro de volta, a gente nem vai questionar, sem burocracia nenhuma, você recebe tudo. Aqui na minha cidade a pizza está mais cara do que o valor que você vai pagar por mês para ter esse curso reconhecido pelo MEC completo para você. Foi a partir desse curso que eu captei professores que me auxiliam na produção dos kits Frigel, que você já deve conhecer. Kit de atividades e jogos prontos. Tudo que tem no kit, esses professores aprenderam no curso Professor Magnético e em mais outros cursos meus, que é o curso de Canva e o curso prático de jogos e atividades lúdicas. Está pronto para transformar a sua vida na educação? Não perde tempo não. Clica no link aqui abaixo e vem, tô te esperando.